Jeová é uma altura protetora para o seu povo. Jeová é uma altura protetora para o seu povo. Mas talvez, irmãos, alguém possa nos perguntar: mas como Jeová é uma altura protetora? Como ele faz para se tornar uma altura protetora para o seu povo? Como que poderíamos responder isso para quem nos perguntou de uma maneira simples, mas objetiva? Pense na seguinte ilustração, irmãos. Imagine uma criança que começou a dar os seus primeiros passos na vida. E ela está fazendo uma pequena caminhada com o seu pai. Só que no decorrer do caminho, a criança ela sente medo. Talvez por alguma adversidade que surgiu ao seu caminho, de repente um animal solto na rua, ou quem sabe um carro que está passando, uma pessoa estranha vindo em direção oposta. Mas o fato é que a criança ela sentiu medo. Qual é a reação mais natural de esperarmos dessa criança? Quem é pai sabe, né? É que ela se volte, abra os bracinhos dela e corra para o colo do pai. Não é verdade? Mas por que essa reação natural para a criança? Porque para ela, o colo do pai é um lugar seguro. Ela se sente protegida. Para ela, o colo do pai é uma altura protetora. Mas nós, irmãos, que para a criança, o pai, a pessoa do pai é uma pessoa real. Por isso ela confia nela. Então, quanto mais a pessoa de Jeová for real para nós, maior será a proteção concedida por ele. Então, assim como o pai ele protege o seu filho, ele se sente seguro e ele confia de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, que o pai é plenamente capaz, suficiente de protegê-la contra qualquer perigo que surge. Assim é Jeová para o seu povo. Nota, irmãos, que certa irmã, ela menciona em sua biografia, ela diz assim: eu conversei com uma testemunha de Jeová pouco depois que me casei, e logo conheci o tom da verdade dela. Mas meu marido não demonstrou nenhum interesse. Por causa do seu trabalho, nós nos mudávamos com muita frequência, de modo que eu não podia me associar com uma congregação. Mesmo assim, eu sempre lia a Bíblia e orava a Jeová. Foi muito consolador ler que Jeová se torna uma altura protetora para todo esmagado, uma altura protetora em tempos de aflição, e que ele certamente não abandona os que o buscam. Ela cita aqui os Salmos 9, versículos 9 e 10. Notaram o sentimento dessa irmã? É o sentimento de alguém que realmente encontrou em Jeová um lugar seguro, uma proteção, um abrigo contra todas as adversidades e problemas que surgiram no decorrer da vida dela. E isso só é possível, irmãos, porque Jeová é plenamente capaz de se tornar uma altura protetora. Jeová é um ser incomparável. Nós vamos agora analisar brevemente 4 atributos ou títulos de Jeová que destacam a sua infinita capacidade de se tornar um abrigo seguro ou uma altura protetora para todos os que confiam nele. O primeiro título, irmãos, de Jeová que nós vamos analisar brevemente, é Altíssimo. Somente Jeová é o Altíssimo sobre toda a terra. Esse termo Altíssimo, ele destaca a posição suprema de Jeová, acima de todas as demais. O segundo título, irmãos, de Jeová, também que destaca a incomparável natureza de Jeová, é que ele é rei por tempo indefinido. O que significa isso, rei por tempo indefinido? É difícil, irmãos, para a nossa mente limitada a entender, porque nós fomos dotados com o entendimento de que tudo teve um início. Só que Jeová não teve, irmãos. Jeová ele é eterno em ambas as direções, tanto para o passado quanto para o futuro. Ele sempre existiu.
e por isso ele é corretamente chamado nas Escrituras de Antigo de Dias. Quem pode, irmãos, validamente questionar o poder de Jeová? Ninguém. O terceiro título de Jeová, irmãos, também que destaca sua incomparável soberania, é Jeová dos Exércitos, ou seja, Jeová ele comanda todas as forças celestiais. Essa expressão, ela transmite o sentido de poder que tem a seu comando vastas forças de criaturas espirituais. Então, não somente em ocasiões de batalhas literais, mas também em outras situações provadoras ou em ocasiões importantes, o povo de Deus ele sempre pôde derivar confiança da majestade de Jeová, refletida no seu controle sobre poderosas forças espirituais que servem desde as suas cortes celestiais. Ou seja, irmãos, Jeová tem um exército ao seu comando. E é interessante que nos últimos dias, no atual, os últimos dias da humanidade, Jeová tem fornecido essa ajuda para nos auxiliar no trabalho de pregação, pois os anjos eles têm orientado esse serviço. Não é maravilhoso sabermos a preocupação que a nossa altura protetora tem tido com o seu povo? O quarto título, irmãos, de Jeová também que destaca a sua soberania e a sua incomparável natureza, irmãos, é todo-poderoso. Não apenas poderoso, mas todo-poderoso. Essa palavra destaca a potência de Jeová para realizar e cumprir tudo o que ele deseja, bem como vencer qualquer obstáculo ou oposição que surgir diante de Jeová. E a onipotência de Jeová também manifesta o seu poder inquestionável para realizar todo o seu propósito. Portanto, irmãos, os que praticam a justiça podem achegar-se a Jeová, quer individualmente ou coletivamente, com plena confiança, e usufruir uma relação pessoal, achegada com Jeová. Pois sendo todo-poderoso, irmãos, ele é o Criador de tudo o que há. Ele é a verdadeira fonte de toda a vida existente. Muito em breve, irmãos, a nossa altura protetora, Jeová, ele vai usar toda essa soberania, o seu grande poder que ele tem, ilimitado, para livrar o seu povo deste mundo ímpio. Aproxima-se, irmãos, e aproxima velozmente o dia para Jeová fazer um acerto de conta com esse sistema alienado de Jeová. Note o que diz, irmãos, comigo, abram suas Bíblias, no Salmo 94, eu pedi aos irmãos que marcassem com a sua fitinha, sua Bíblia tem duas fitinhas, uma delas você coloca no Salmo 94, porque nós vamos recorrer a bastante versículo dele. Note o que diz o Salmo 94, vamos analisar os versículos 1 e o 2. Salmos 94, 1 e 2, irmãos, passam a nos dizer. Todos acharam? Ó Deus de vinganças, Jeová, ó Deus de vinganças, resplandece, levanta-te, ó juiz da terra, retribui aos arrogantes o que eles merecem. Notaram o texto, irmãos? Aqui, esse Salmos ele começa falando que Jeová é um Deus de vinganças. Só que o motivo, irmãos, de Jeová ao executar a sua vingança, ou executar a sua justiça, é bem diferente dos motivos dos seres humanos. Pois os seres humanos, quando eles praticam a sua própria justiça, eles fazem isso baseado nas suas imperfeições e também motivados por seus motivos egoístas. Mas o motivo de Jeová ao executar a sua vingança, irmãos, é demonstrar a sua soberania e glorificar o seu santo nome. E a sua vingança ou a sua justiça, ela também deixará claro outra coisa, irmãos. E essa tem a ver conosco. Ela demonstrará que os servos de Jeová são os seus verdadeiros representantes, pois quando Jeová executar a sua justiça ou a sua vingança, apenas o povo de Jeová restará. E isso mostrará que Jeová tem sido uma altura protetora para todos aqueles que têm confiado em Ele. Sem dúvida, irmãos, o soberano do universo, ele tem uma controvérsia com todos os segmentos deste mundo ímpio.
e ele não tardará em executar a sua justiça ou a sua vingança. Nós, como povo de Jeová hoje, irmãos, estamos vivendo tempos que a Bíblia chama críticos, difíceis de manejar. É verdade? Muitos de nós nos vemos esmigalhados, perseguidos por esse sistema. Muitos irmãos, às vezes, são limitados por causa da idade. A saúde já não é mais o que era antes, já não tem mais aquele vigor. Tem aquela disposição, aquela vontade, aquele desejo de realizar mais, mas não conseguem, porque estão limitados por causa da idade. Outros irmãos têm diversos problemas, alguns na família, outros no trabalho, outros problemas emocionais, mas o fato, irmãos, é que Jeová, ele está atento a todos esses problemas que o seu povo tem passado. E ele não só deseja, como ele também tem o poder de nos livrar de todos esses males que tanto nos causam sofrimento. Notem comigo, irmãos, o que diz os versículos 3 e 6 do Salmos 94. De 3 a 6. Passa a nos dizer: até quando, ó Jeová? Até quando os maus continuarão a se alegrar? Eles despejam palavras arrogantes. Todos os malfeitores se gabam. Eles esmagam o teu povo, ó Jeová, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o residente estrangeiro e assassinam os órfãos. Notaram, irmãos, o sentimento do salmista? Só que Jeová está vendo todo esse sofrimento. Jeová, irmãos, ele se importa profundamente com as pessoas e ele deplora todo o mal existente, irmãos. E visto que ele é bom e compassivo e ele tem o poder e o desejo, irmãos, de livrar da terra todo o mal, o salmista ele pode escrever com toda a convicção. Olha que texto animador, irmãos, que o salmista escreveu. Pois ele, Jeová, livrará o pobre que clama por socorro, e também o humilde, e todo aquele que não tem quem o ajude. Terá pena do humilde e do pobre, e salvará a vida dos pobres. Ele os livrará da opressão e da violência. Notem agora, irmãos. E o sangue deles, sim, o de cada uma das suas atuais 8 milhões de testemunhas, notem, será precioso aos seus olhos. Não é maravilhoso sabermos que Jeová se importa com cada um daqueles que têm confiado de todo o seu coração na pessoa de Jeová, com a sua altura protetora? Jeová, irmãos, ele sempre age e retribui aos arrogantes o que eles merecem. Ele já agiu no passado e já demonstrou o seu grande poder. Os irmãos devem lembrar de que quando o povo de Jeová, em certo período da história, estava sendo oprimido na terra do Egito, o que aconteceu? Jeová ele falou para Moisés: olha, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, o clamor chegou até os meus ouvidos. Só que Jeová, ele agiu. Quando Jeová ele percebeu a necessidade que o povo dele tinha, Jeová ele agiu e retribuiu àquela nação que estava oprimindo, escravizando o seu povo, aquilo que eles mereciam. Pois todo o exército de Faraó foi destruído no Mar Vermelho. Em outra ocasião também, irmãos, Jeová ele retribuiu aos maus o que eles mereciam, quando em uma única noite o anjo de Jeová ele passou e golpeou o exército assírio que estava acampado, prestes a atacar o reino de 2 tribos. E numa única noite o anjo de Jeová matou 185 mil soldados daquele exército. Isso não demonstra que a nossa altura protetora está atento ao que tem ocorrido ao seu povo? Se Jeová ele agiu no passado e ele tem prometido que ele nos livrará muito em breve, não devemos demonstrar confiança inabalável no poder salvador de Jeová? É isso que ele deseja, irmãos. E Jeová, ele não só tem cuidado e livrado o seu povo, como também ele tem nos fornecido o escape. Jeová ele nos fornece o escape, muitas das vezes até por nos livrar de situações indesejáveis. Notem só comigo o que diz o Salmos 18, irmãos. E deixe sua Bíblia marcadinha no Salmos 94. Esse
Salmos foi escrito por Davi num período muito crítico da vida dele, quando Davi estava injustamente sendo perseguido pelo rei Saul. Mas olha a confiança que Davi, diante daquela perseguição, ele demonstra em Jeová, irmãos. Jeová é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem me refugio. Ele é meu escudo e meu poderoso Salvador, meu refúgio seguro. Então Davi, irmãos, naquela calamidade que ele estava passando, sendo perseguido pelo rei Saul, ele se refugiou em Jeová. Ou seja, ele confiava plenamente no poder guardador de Jeová para livrar ele de qualquer situação. Ele refugiou, assim como alguém talvez se refugie num lugar seguro, num abrigo para fugir de uma calamidade. Jeová, irmãos, ele é uma altura protetora infalível para os que andam no seu caminho com integridade. Agora, para termos essa proteção concedida por Jeová, irmãos, naturalmente precisamos estar lado a lado com Jeová, fazer a sua vontade, andar nos seus caminhos. Sempre houve, irmãos, e sempre haverá grande alegria quando os servos de Jeová aplicam os seus estatutos, as suas leis, os seus mandamentos. Pois todas as leis de Jeová, elas não são restritivas, não. As leis de Jeová, os irmãos podem notar que elas sempre são em benefício do seu próprio povo. Ela nos resguarda da calamidade. Então sempre haverá muito benefício quando aplicamos. Aquele que tem a alegria de ter Jeová como a sua altura protetora, irmãos, ganha força para a sua adoração e o seu serviço sagrado. Então, como povo de Jeová, todos nós, tanto individualmente como coletivamente, devemos nos refugiar sempre confiando em Jeová. Isso se dá, irmãos, porque Jeová, ele é um amigo leal. Ele jamais abandona aqueles que confiam nele de todo o seu coração. Note o que diz os versículos agora 12 e o 13 do Salmo 94, irmãos. Abram comigo de novo, está marcadinho a sua Bíblia, só puxar a fitinha. Vamos para o 94. Versículo 12 e 13. Feliz o homem a quem tu corriges, ó Jah, e a quem ensinas a tua lei, para que ele fique tranquilo nos dias da calamidade, até que se abra uma cova para os maus. Então é vital, irmãos, para sermos guardados por Jeová, desejarmos ser ensinados por Ele. Devemos nos esforçar para ser uns daqueles que Jeová jamais abandonará. Não devemos jamais, irmãos, subestimar a importância de assistir regularmente às reuniões congregacionais e de fazer estudo regular da Palavra de Deus. Por que isso é tão importante, irmãos? A gente podemos ilustrar da seguinte forma. Imagine uma pessoa que ela está sendo mantida viva através de tubos de oxigênio. O que acontece se você tirar aquele oxigênio da pessoa? Ela vai morrer, não é verdade? O mundo de Satanás, irmãos, ele está totalmente poluído pelos seus valores degradantes e imorais. Então, o que nos mantém vivo nesse sistema é o ar puro concedido pela organização de Jeová. É aqui que nós encontramos força e vigor para continuarmos até o grande dia de Jeová, onde Ele vai nos livrar de uma vez por todas de todos esses segmentos corruptos que tanto nos oprimem. E acima de tudo, irmãos, nunca devemos fazer pouco caso da correção que Jeová nos concede, seja ela através da sua palavra, seja ela através da congregação ou dos anciãos. Que alegria, irmãos, é saber que toda essa preocupação que Jeová tem conosco, a sua correção, é porque Ele está nos preservando, irmãos. Jeová está nos preparando para sermos preservados. Então, que jamais permitamos que emoções nos façam agir tolamente, concluindo que
não precisamos do ar puro concedido pela organização de Jeová, ou até mesmo que sofremos alguma calamidade porque cometemos algo de errado. Jeová, ele nos perdoa. Jeová, ele não age injustamente. Convido os irmãos a ler comigo essa certeza dos Salmos 14, 94, versículos 14 e 15, ele nos dá, irmãos. Jeová, ele não age injustamente. Notem comigo. 14 e o 15. Pois Jeová não desamparará o seu povo, não abandonará a sua herança. A decisão judicial voltará a ser justa, e todos os que são retos de coração a seguirão. Notar, irmãos, Jeová é um tipo de amigo leal. Jeová, ele jamais nos abandona, ele se importa conosco, ele sempre está pronto a nos socorrer, não importa onde estejamos ou nem pelo que estejamos passando. Jeová, irmãos, é aquele tipo de amigo que está conosco em todas as ocasiões, é aquele amigo que segura firmemente na nossa mão e fala assim para você: olha, não solta, não solta. Eis que eu estou contigo, eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo. Vamos até o fim. Não desiste, porque eu estou contigo. Não é maravilhoso sabermos que nós temos um amigo leal? Olha essa certeza também do salmista. Ele deixa claro que agora nos versículos de 16 a 19 do Salmos 94. Olha que maravilhoso, irmãos. Do 16 ao 19. Notem. Olha a pergunta do salmista. Quem se levantará a meu favor contra os maus? Quem tomará posição a meu favor contra os malfeitores? Qual foi a conclusão dele? Se Jeová não tivesse sido meu ajudador, em pouco tempo eu teria morrido. Quando eu disse, meus pés estão escorregando, o teu amor leal me sustentou, ó Jeová. Quando as ansiedades me esmagaram, tu me consolaste e me acalmaste. Não é confortante, irmão, saber que Jeová é esse tipo de amigo? Não importa pelo que estejamos passando, ele não nos abandona. Ele só pede uma coisa: não solta, segura firmemente na minha mão e vamos até o fim. E Jeová, irmãos, ele nos ajuda por nos conceder uma paz que excede todo o pensamento que guarda os nossos corações e as nossas faculdades mentais. Meditar na palavra de Deus, irmãos, ajuda os que sofrem a confiar que Jeová se importa com a situação difícil pela qual os seus servos estejam passando. Jeová se importa, irmãos. É importante pedirmos a sua ajuda em oração fervorosa, expressamos os mais profundos temores e ansiedades. E visto que Jeová sempre é leal, nós podemos confiar nele com a nossa altura protetora em todas as ocasiões. Porque se tem uma coisa, irmãos, que Jeová não pode fazer, mesmo sendo todo-poderoso, isso ele não pode fazer. É mentir. Jeová ele prometeu estar conosco em todos os momentos. E ele vai estar conosco em todos os momentos, porque ele é fiel e verdadeiro. A nossa altura protetora, irmãos, ele garante que toda a oposição que se levantar contra o seu povo falhará. Nenhuma arma que se forjar contra o povo de Jeová será bem sucedida. Notem agora, irmãos, essa certeza do Salmos 94, versículos 20 até o 22. Do 20 ao 22, faça-nos dizer: será que um trono corrupto pode estar aliado a ti, ao passo que em nome da lei trama a desgraça? Eles fazem os ataques cruéis contra o justo e condenam o inocente à morte. Notem: mas Jeová será para mim um refúgio seguro, meu Deus é a minha rocha de refúgio. Sim, irmãos, os opositores,
eles têm tentado ativamente forjar a desgraça das testemunhas de Jeová. E muitas vezes isso se dá por meio de decretos que têm resultado em proscrição, prisão, espancamento, tortura e até mesmo em morte de companheiros cristãos. Um exemplo disso está registrado na Sentinela, que diz ali que em 25 de junho de 61, um grupo de soldados interrompeu a reunião cristã em Luanda, na Angola, e 30 pessoas foram levadas à prisão e foram espancadas tão severamente que os soldados eles voltavam a cada meia hora para ver se alguém havia morrido. Mas o finalzinho aqui não falou de Jeová é o nosso escudo, a nossa fortaleza? Então, alguns daqueles soldados, ao voltar, eles foram obrigados a declarar: o Deus de vocês realmente deve ser o verdadeiro, pois todos haviam sobrevivido. E também ali nessa mesma sentinela narra que algumas pessoas naquela época vinham assistir às reuniões cristãs para ver se encontrava alguma coisa que pudessem denunciar, né? Qual era o resultado, irmãos? É que aquelas pessoas que vinham ali vigiar aquela reunião, elas gostavam tanto do que assistiam que, em vez de denunciar, o que acontecia com elas? Acabavam se tornando testemunha de Jeová. Qual o poder de Jeová? Como organização, irmãos, apoiada e aprovada por Jeová, somos bem-sucedidos em nos opor ao diabo. Considere os seguintes fatos, irmãos. Nos últimos 100 anos, algumas das mais ferozes ditaduras da história tentaram exterminar o povo de Jeová. Mas o que ocorreu, irmãos? O número do povo de Jeová ele só faz aumentar. E onde é que está a ditadura que tanto oprimia e que quiseram acabar com os testemunhos de Jeová? Elas é que foram exterminadas, pois Jeová, irmãos, ele tem agido a favor do seu povo. O povo de Jeová não fica paralisado de medo devido a ataques injustos. Não. Nós nos recusamos a nos calar. E por isso, o paraíso espiritual ele tem florescido em toda a terra habitada, havendo um acréscimo diário de multidões. Isso só é possível, irmãos, porque a nossa altura protetora é que faz a obra crescer. Ele é que tem atraído as pessoas à sua organização. Então, que sirvamos a Jeová lealmente, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, pois Jeová, ele jamais desamparará o seu povo. Mas os ímpios, esses que tramam a desgraça do povo de Jeová, eles sim é que serão destruídos. Notem comigo agora o último versículo desse Salmo 94. Olha a conclusão dele, irmãos. Versículo 23. Jeová, notem, irmãos, o que ele fará. Fará recair sobre eles as suas próprias maldades. Ele os destruirá com a própria maldade deles. Jeová, nosso Deus, os destruirá. Sim, irmãos, é eminente. O grande dia de Jeová será o mais aterrorizante em toda a história da humanidade. Mas todos os que confiarem lealmente, de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, não duvidando, não retrocedendo, mas seguindo em frente, seguindo avante, confiando em Jeová, como a sua altura protetora será preservada. Notem, irmãos, agora o último texto agora, só que vamos mudar um pouquinho de salmos. Então, vamos para o 62, 6. Salmo 62, 6 diz, todos acharam? Salmo 62, 6. Só Ele é minha rocha e minha salvação, meu refúgio seguro. Nunca serei abalado, pois Jeová, irmãos, Ele nos concede a força e o vigor, até mesmo a força além do normal, para seguirmos em frente. Então, que jamais venhamos, irmãos, a abandonar a Jeová, mas que tenhamos Ele sempre como nosso amigo leal, a nossa altura protetora em todos os momentos e ocasiões da nossa vida, para sermos preservados, não só nesse sistema, mas no novo também e para todo o sempre.
Gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Fábio pelo excelente proferimento, também agradecer o silêncio de todos os presentes. Para a próxima semana, irmãos, nós teremos um discurso semelhante a esse. Se os irmãos já quiserem notar, o tema é Armagedon, por quê e quando. Agora daremos prosseguimento com a nossa reunião. Vamos convidar o nosso irmão Ricardo, que introduzirá a sentinela.